palestra, enquanto o Carlos fez a palestra dele sobre equilíbrio, eu fiquei pensando, que vem primeiro, o equilíbrio ou a disciplina? E eu acho que acabei concluindo que se nós tivermos disciplina, acho que a gente consegue atingir o equilíbrio, né? Mas vamos lá, vamos ver aqui no transcorrer da palestra, para ver se todos concordam comigo. Eu trouxe aqui essa bola cheia de coisas que já passamos por várias vezes, em várias palestras, a gente já viu esse esquema que é o da evolução espiritual. Desculpa, está um pouco pequeno, mas eu fiz questão de trazer, dei um copy-paste do que foi apresentado lá no 3º Congresso Mundial, na sede mundial do Racionalismo Cristão, que aconteceu em novembro. Porque eu fiz questão de trazer exatamente aquele slide. Porque aqui não sei onde é o pointer, mas vocês podem ver que achei. A disciplina, aqui na evolução espiritual, a disciplina é responsável por 50% na nossa evolução espiritual. Então, é um atributo de extrema importância na nossa vida. Para quê? O Carlos também disse, a Giovana disse, para trazer equilíbrio nas nossas emoções, lucidez, pensamento positivo, que a gente ouve todos os dias e diariamente no que a gente lê, quando a gente está falando em racionalismo cristão, pensamento positivo. Então, não é à toa que a disciplina tem aqui 50% de responsabilidade nessa questão de buscarmos um bem viver. E aí entra o quê? Controle dos pensamentos, dos sentimentos, consciência de si mesmo, Carlos falou, domínio próprio, né? Para os conceitos básicos de disciplina. Do latim, disciplina significa instrução, que é o que a gente ouviu a vida inteira, né? Aquele ensino lá na escola, que é entre professor e aluno. E com o passar do tempo, o tema disciplina foi evoluindo, onde incluiu o quê? A manutenção de ordem, de regras e buscar o nosso bem-estar. Sinônimos de disciplina é autodisciplina, constância é uma palavra que a gente vai citar bastante aqui, tá? Muito importante nesse ponto da disciplina. Ordem, rigor, método, organização, antônimos de disciplina, indisciplina, desordem, negligência e assim vamos. Definições de disciplina. Foi muito difícil fazer uma coleta de alguns meia dúzia de itens aqui para definir disciplina. Hoje em dia, com o tal do chat GPT, não tem fim o negócio, né? Mas eu tentei trazer aqui para vocês o que mais se adequa à nossa filosofia. É a capacidade de orientar pensamentos, emoções e ações de forma consciente e constante para alcançar um objetivo, mesmo quando falta motivação. Então, a disciplina tem que estar no nosso interior para a gente conseguir chegar aonde quer, né? É fazer o que precisa ser feito no tempo certo, por compromisso, nunca por impulso. Aqui temos 3 ângulos da disciplina: pessoal, educacional e espiritual. Nós vamos aqui dar uma reforçada no pessoal e no espiritual. Porque educacional todos nós sabemos como lidar com essa disciplina, né? Basicamente. É o caminho entre o propósito e constância. De novo,
Colocamos os propósitos, mas se não mantivermos a constância, não chegaremos a lugar nenhum, né? É escolher hoje o que você quer colher amanhã. É a arte silenciosa de governar a si mesmo. Então, nós temos que ter aquela força de vontade de fazer acontecer. Em essência, ser disciplinado é habitar o tempo com propósito, aceitando o esforço como parte natural da construção do que se é e do que deseja ser na própria existência. E por último, dos vários que eu achei, das várias definições, né? Essa última é o exercício diário de educar o ego para que o espírito conduza, aceitando limites, repetições e renúncias como instrumentos de lapidação do ser. Por quê? Nós, vira e mexe, a gente encontra problema na frente, a gente tem que renunciar de certas coisas, a gente tem que repetir no sentido de se esforçar para a coisa mudar, né? Então, isso faz parte da lapidação do ser humano, né? Por meio da disciplina, o indivíduo aprende a respeitar o tempo da vida, a acolher o esforço como aprendizado e a transformar a vontade em atividade. Assim, a disciplina deixa de ser obrigação e se torna um ato de amor, pois sustenta a caminhada mesmo quando as dificuldades vacilam e o entusiasmo se cala. Não podemos deixar que percamos o entusiasmo. Aspectos chaves da disciplina. Parece até que vai ser uma repetição do que a gente já viu, mas é importante colocar que consciência, sem consciência, a gente estaria simplesmente seguindo o que foi dito e só obedecendo. E na verdade não é isso. Nós temos que estar sempre pensando, refletindo, para chegar no equilíbrio e para chegar na real disciplina. Autodomínio, capacidade de orientar impulsos, emoções e pensamentos, permitindo que a razão e o espírito conduzam as escolhas, ou seja, sempre estarmos cuidando das emoções e dos pensamentos. Constância, novamente a palavra constância, permanecer fiel ao propósito, mesmo com oscilações, temos que ser sempre constantes e buscando o equilíbrio. Responsabilidade, assumir as consequências das próprias escolhas, compreendendo que cada ato educa o ser. Quer dizer, parece que ao final de cada ponto desse a gente está falando, vamos educar a nós mesmos, né? Renúncia consciente, saber abrir mão do imediato em favor do essencial. Nunca podemos, não podemos ser imediatistas. Tem um ponto mais para frente que vamos falar disso. Organização do tempo e da energia. Usar com sabedoria os recursos interiores e exteriores, respeitando sempre, sempre os nossos limites e os nossos ritmos. Não adianta a gente querer achar que dá para fazer tudo correndo e aí vai sair de qualquer jeito e com certeza sem a disciplina adequada. Perseverança nas provas, manter-se firme diante das dificuldades, compreendendo o esforço sempre como o aprendizado. Alinhamento com valores, agir em coerência com princípios éticos e espirituais, transformando disciplina em expressão de amor e fidelidade interior. De novo, estamos aqui mais uma vez dizendo, tudo vem de dentro para fora. Não adianta que a gente não vai conseguir buscar a disciplina no ar.
Não, nós temos que tirar a disciplina do nosso interior. Essa parte eu julgo que é a mais importante aqui da minha palestra, onde traz algumas dicas e valiosas, no sentido de que por que a disciplina é tão difícil? Aí a gente consegue descobrir alguns tópicos, e aí tudo bem, mas como eu resolvo isso? Então, amigos, é fundamental nós sairmos do automático. Levar assim, cumprindo a rotina no dia a dia, isso é automático. Nós temos que sempre estar refletindo, nos fazendo perguntas do tipo: falta de clareza de propósito. Muitas vezes as pessoas falam: a minha vida é uma mesmice, a minha vida não melhora, eu não melhoro nos relacionamentos, eu não melhoro financeiramente, eu não vou bem na escola. O que acontece? Nós temos que criar propósitos, rotinas e sempre estar revisando, revalidando essas rotinas. Porque rotina virando rotina, também a gente não melhora. Tem algumas perguntas que a gente pode se fazer assim com relação ao autoconhecimento, por exemplo. O que realmente me traz a verdadeira alegria? Então, nessa questão de clareza de propósito, se nós constantemente fizermos essas perguntas, tenho certeza que a gente vai chegar a um ponto legal para criar uma disciplina correta para o nosso viver. Tem uma frase para reflexão que diz assim: propósito não é apenas descobrir algo grandioso para fazer, mas encontrar sentido em como escolhemos viver todos os dias. Tá? A próxima aqui é dependência de emoções. Já ouvimos bastante aqui sobre emoções, o Carlos comentou. E, de novo, é não agir no automático. Emoções aqui, nesse caso, da dependência, é a pessoa que depende de um elogio, de um prestígio. Não precisamos disso. Basta nós fazermos corretamente, com disciplina, aquilo que nós temos que fazer em qualquer ângulo da nossa vida, está tudo certo. Não precisamos desses elogios, não é verdade? E aí a reflexão para essa questão da dependência de emoções diz assim: quando as emoções governam a vida, perdemos a direção. Quando aprendemos a governar as emoções, encontramos liberdade interior. O próximo, excesso de comparação. As pessoas, a disciplina verdadeira nasce do compromisso de que nós não precisamos nos comparar com ninguém e com nada. De novo, isso está no nosso interior. Então, a comparação é desnecessária. Então, aqui é colocado como excesso de comparação, mas que, na verdade, nenhuma comparação é necessária. E na reflexão diz assim: a disciplina não é provar que somos melhores que os outros, mas provar para nós mesmos que somos capazes de evoluir um pouco a cada dia. Autossabotagem. A pessoa fala assim: eu não acredito que vai dar certo. Eu não sou capaz de fazer tal apresentação. Cria desculpas para não agir daquela forma. Tudo isso é desnecessário. Nós temos que enfrentar com coragem e comprometimento, que tudo dá certo. Temos que eliminar a autossabotagem.
Muitas vezes, o maior obstáculo não está fora de nós, mas nas barreiras que criamos dentro da nossa própria mente. E por último, aqui, a cultura do imediatismo. Amigos, nada é para agora. Tudo é construção. E a frase de reflexão do imediatismo diz assim: o imediatismo quer resultados rápidos, mas a disciplina constrói resultados duradouros. Tá? Eu reforcei bastante esse slide porque eu acho que faz a gente refletir muito. A disciplina não é fácil, mas basta querermos que nós chegamos lá. Continuando aqui, como desenvolver a disciplina na prática? Comece pequeno, crie hábitos, não metas impossíveis, estabeleça dias e horários fixos, elimine distrações, use da concentração, celebre o progresso, não só o resultado, que ele pode não ser tão bom no início, mas é um progresso. Agora, a disciplina e o racionalismo cristão. Como desenvolver disciplina na prática? No racionalismo cristão, disciplina é essencial para o aperfeiçoamento espiritual e material, focando no controle dos pensamentos, na prática do bem, no trabalho honesto e na harmonia nas relações, visando o equilíbrio psíquico e a frequência às reuniões nas casas racionalistas para fortalecer a vontade e repelir os maus pensamentos. Essa informação aqui nós ouvimos diariamente nas nossas reuniões presenciais, à distância, nas obras que lemos, né? Mas é sempre bom dar uma reforçada. Principais aspectos da disciplina no racionalismo cristão. Disciplina mental é o controle dos pensamentos. Estou bem repetitiva, mas é para a gente entender que a disciplina está dentro de nós, né? Ética e conduta envolve viver com serenidade, integridade, justiça, boa educação. Autocontrole, exercer a vontade contra a irritação e manter um equilíbrio emocional, mantendo a razão e análise dos fatos. Trabalho e progresso, a disciplina também se manifesta no trabalho, honesto e positivo e produtivo, que garante o progresso material e espiritual. Limpeza psíquica, prática diária de autorreflexão e purificação mental, fundamental para a saúde psíquica e espiritual, feita em casa e nas reuniões espiritualistas. Frequências às casas racionalistas, essencial para a normalização psíquica, essencial mesmo, né? Pois nas casas há correntes vibracionais organizadas pelos espíritos superiores que auxiliam no processo. O que a disciplina no racionalismo cristão proporciona? Equilíbrio psíquico e paz interior. Quem não quer isso, né? Saúde física e mental, melhoria nas relações interpessoais e aperfeiçoamento contínuo e evolução espiritual. Em resumo, a disciplina no racionalismo cristão não é repressão, gente. Não é repressão. Nem no racionalismo cristão, em nenhuma parte da vida da gente, né? Basta a gente ter o equilíbrio, agir corretamente, controle das emoções, e então não é repressão, mas um método de autodesenvolvimento para viver de forma plena e evoluir espiritualmente, que é o que todos aqui buscamos, né? Disciplina assegura o progresso evolutivo, afirmou o presidente astral Humberto Rodrigues. Então, eu coloquei aqui novamente o gráfico, onde nós vemos que realmente a disciplina é de extrema importância para o nosso bem viver. Deixa eu dar uma voltinha aqui. E aqui tem aquela figurinha, né?
que nós temos que nos concentrar, temos que ter hora para tudo, temos que nos alimentar corretamente, enfim, o pacote traz a disciplina. Vou deixar aqui para vocês uma orientação de Maria Cotas, que é bem profunda nesse aspecto da disciplina. Ajude o próximo espiritualmente. Quem segue os princípios racionalistas cristãos e põe em prática sua disciplina fortalecedora da alma é um ser esclarecido, porque direciona uma visão crítica para si próprio, de maneira a se tornar melhor. Todos se sentem bem ao seu redor, pois têm comportamento exemplar. Quando a visão crítica volta-se para o semelhante, o que muitas vezes é inevitável, há o risco da crítica recíproca. Temos que tomar cuidado com isso. Nesse caso, devem ser usadas as lentes da compreensão e da tolerância, dirigindo ao próximo a energia espiritual fortificadora de que precisa, para enxergar seus defeitos e corrigir-se. O racionalismo cristão ensina que no mundo sempre há lugar para quem se esforça a andar para frente, no caminho do progresso espiritual, fortalecido pelo astral superior, quando evita erros, elimina defeitos, deixa para trás tudo o que faz o espírito atrasar o processo evolucional. Ao irradiarem boas vibrações espirituais, todos contribuem para a melhora dos seres humanos. Imprimir ao pensamento a força de que são dotados é saber governá-lo em direção aos que erram, para que tenham uma visão crítica de si próprios e consigam expurgar da alma o que tem de ruim. Portanto, sejam amigos uns dos outros. Procurem ajudar-se, irão crescer na escala evolutiva. Disciplinem-se. Eu trouxe aqui uma historinha bem rápida, um minutinho mesmo, que diz assim, os dois lobos. Acho que muitos de vocês já conhecem, mas acho que vale a pena relembrar. Um avô conversava com seu neto sobre a vida e disse: dentro de cada um de nós existe uma luta constante entre dois lobos. O neto, curioso, perguntou: que lobos são esses, vovô? O avô respondeu: um lobo representa a raiva, o egoísmo, a inveja, a desonestidade e os pensamentos negativos. O outro representa a bondade, a paz, a honestidade, o respeito e o amor ao próximo. O menino ficou pensativo por um instante e perguntou: e qual dos dois vence? O avô sorriu e respondeu: vence aquele que nós alimentamos todos os dias. Moral da história: a disciplina é justamente escolher todos os dias qual lobo vamos alimentar. Através dos nossos pensamentos, das nossas ações de bem, do nosso trabalho honesto e da harmonia nas nossas relações. Era isso. Muito obrigada.